Bom, são 10 horas e 59 minutos. Certo, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma pausa aqui para os comerciais. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o Padre Cláudio, ele que já está aqui em nossos estúdios, ele que está completando 25 anos de vida sacerdotal. Vamos lá, Márcio. São 11 horas e 6 minutos e a gente já está aqui com a grata presença do nosso Padre Cláudio, né? Também a gente com Edilson, nosso amigo Guilherme e Márcio aqui. Aproveitar e parabenizar o Padre Cláudio, né, pelos 25 anos de ordenação sacerdotal. É o sacerdote mais antigo ordenado por Dom Frei Luiz Cápio, que teve presente na diocese. 25 anos de fidelidade a toda prova, generosidade incansável. Só você sabe o quanto lhe custou essa perseverança, Padre Cláudio. Agradecemos o seu testemunho de fidelidade de pastor, presente próximo de amor ao povo e ao povo de Deus. Que Nossa Mãe Santíssima o ajude a ser sempre mais semeador generoso e jubiloso da Boa Nova. Padre Cláudio, que é xique-xiquense, nasceu aqui na Marreca Velha. Muita gente não sabe, Adilson, mas Padre Cláudio nasceu aqui, né? E em Pupiara, em abril de 2016, houve uma manifestação pela permanência do Padre Cláudio. Ao aproximar-se dos 15 anos, houve uma manifestação que começou em frente à paróquia lá, de São João Batista, em Pupiara. Padre Cláudio Nogueira foi transferido em julho de 2016 para Xique-Xique. Naquele ano, muitas pessoas ficaram tristes com o anúncio. A população chegou a fazer até um abaixo-assinado, pedindo a permanência do Padre Cláudio. Centenas de pessoas fizeram manifestação onde pediram a presença do reverendo aqui na cidade de Pupiara. A concentração aconteceu à frente da igreja matriz. Logo após, os manifestantes percorreram diversas ruas pedindo Fica Cláudio. O evento teve a participação de representantes de várias comunidades, além de entidades como o EFAR, a Escola Família Agrícola Regional. Conterrâneo nosso, que, rapaz, chega a arrepiar aqui, que nos orgulha, cara, um homem do bem, que eu tenho orgulho de falar e pela primeira vez conversar com ele aqui no rádio. Padre Cláudio, bem-vindo, bom dia. Vamos falar também da juventude, né? O Mundial da Juventude que está acontecendo. E é sempre um prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio, Padre Cláudio. Bom dia. Bom dia, Adriano Brito, Edilson, que a gente já conhece também aí do trabalho. A gente só está com as feras aqui da né? Guilherme Lapa, Márcio, né? A equipe toda aqui da rádio. Minha saudação de paz e bem aos radiovintes, né, que nos acompanham. É bom estarmos juntos. Eu confesso que nessa introdução de Adriano me emocionei, né, porque passa um fio na cabeça da gente, né? Mas é bom estar aqui. Eu agradeço o convite, né? E a gente está aqui num programa que tem uma história, né, de alguém muito especial para a nossa comunidade. Nossa querida Nelly, de saudosa memória. Eu quero parabenizar vocês por estarem aqui. Estariam aqui enquanto ela fazia tratamento, né? Era a esperança dela poder voltar, né, assumir aqui o comando, mas quis Deus que fosse diferente, né? Que ela descanse em paz e que o legado dela, eu não poderia começar o programa sem fazer essa referência, né? Que o legado de Nelly fique aí para a posteridade, né? Eu agradeço a vocês, primeiro por terem assumido aquele período em que ela estava em tratamento e estarem levando adiante. Penso que a gente tem que pensar com muito carinho a possibilidade da continuidade deste programa. O formato, talvez mudar alguma coisa, né? Claro que nem os dedos das mãos são iguais, né? Imagina. Então, mas eu penso que a ideia, a essência do programa de nossa querida Nelly, de saudosa memória, eu penso que, se eu posso dizer, deveria continuar. Mas é bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Edilson. Eu quero parabenizar aqui o Padre Cláudio pelo seu trabalho, que eu já conheço já há alguns anos, embora não seja um praticante católico, apesar da minha formação, dificilmente vou à igreja, Adriano. As pessoas me cobram muito isso, mas eu acompanho aí pela imprensa, né, pelas redes sociais, o trabalho do Padre Cláudio, que inclusive tem uma grande participação na Câmara de Vereadores de Xique-Xique.
tem uma boa relação com todos os vereadores e, além dos vereadores, tem uma relação muito bonita com líderes religiosos de todas as vertentes aqui na cidade. Eu acho isso maravilhoso, porque infelizmente em outras cidades, temos que ser bem claro, isso não ocorre, mas em Xique-Xique, o Padre Cláudio, ele tem esse amor e o respeito, o carinho de todas as religiões. E a Câmara de Vereadores é um maior exemplo onde isso já aconteceu por diversas situações. Guilherme? Certamente parabenizar o Padre Cláudio pelo trabalho que ele vem realizando em Xique-Xique. Uma pessoa que tem se manifestado muito preocupado com as questões que envolvem o povo de nossa terra. Ele também é filho de Xique-Xique. Fez um grande trabalho em Pupiara. Eu sou testemunha disso, porque eu tenho familiares lá de Pupiara, Edileuza de lá de Pupiara. Nós conhecemos o tempo de Pupiara, né, Guilherme? Conheci o padre lá em Pupiara ainda. E ele só tem nos feito muitas coisas boas aqui em Xique-Xique. É motivo da gente sempre agradecer a presença dele aqui nessa cidade. Padre, antes de a gente iniciar falando dos assuntos que a gente vai comentar agora, eu queria registrar aqui alguns comentários que o pessoal mandou quando a gente falou que o senhor vinha para cá, né? Micaela Brito diz: parabéns, padre. Muito obrigado por tudo. Verônica Figueiredo, parabéns. Deus abençoe sempre. Edinaldo Fontes, parabéns, Padre Cláudio. Neuza Reis, Naura Reis, parabéns, Padre Cláudio. Tudo melhor em sua vida. Nai, parabéns, felicidades, padre. Cida Campos, feliz dia do padre. Ontem foi o dia do padre, né? Muitas bênçãos, divina. Maria Elita falou: parabéns, Padre Cláudio, que Jesus te abençoe com muita saúde, paz e amor. Vera Lúcia disse: amém, Padre Cláudio. Já Gildaci disse: parabéns, Padre Cláudio, muita luz, muita paz e muita saúde. Estamos em oração por ti. Ana Rodrigues, parabéns, Padre Cláudio, que Deus te abençoe sempre. Já Teófilo Santos disse: Padre Cláudio, muita saúde para o senhor, paz e que lute sempre por essa missão. Adriana Andrade disse: parabéns, Padre Cláudio. Igor disse: parabéns, Padre Cláudio, você merece. Tânia Maria disse: parabéns, Deus te abençoe. Senhor Monteiro, parabéns, Padre Cláudio, você é um homem de Deus. Evelyn Queiroz disse: que Deus te abençoe sempre, Padre Cláudio. Amém, obrigado, né? E o carinho das pessoas, né? E agradeço. Aqui é só um pouco, viu? Não as mais, considerações, né, de Edilson, de Guilherme, né, de Adriano, né, as considerações iniciais. Tem hora que as pessoas exageram um pouquinho, né? Mas eu penso que a gente não faz mais do que a obrigação da gente, né? É a missão da gente, né? Duas coisas, padre, para iniciar. Como é que está sendo os jovens que foram daqui para o Dia Mundial da Juventude? Adriano, toda a equipe aqui na rádio, eu digo assim, eu me sinto realizado, me sinto feliz, né? Quando foi anunciada a jornada em Portugal, eu tive a graça de participar da jornada da Espanha, ainda na época de Bento XVI, né? Fui eu e um jovem, nós fomos em dois. Né? Um jovem de Buritirama, Rafael. E no Rio de Janeiro nós participamos com 53 jovens da diocese. A gente foi com um ônibus daqui para o Rio de Janeiro. O dia que chegamos aqui, que eu entreguei esse pódio, graças a Deus, está entregue para as famílias de novo, né? Mas foi um momento especial. No Rio de Janeiro, na última noite, ali na vigília, reuniu em torno de 4 milhões de pessoas na praia de Copacabana. Era gente. E incidentes menores não foram registrados, né? E agora está o nosso Padre Jefferson com os jovens de nossa paróquia em Portugal. Eles estiveram antes de ontem em Fátima, lá onde Nossa Senhora teria aparecido em 1913, os 3 pastorzinhos, né, aquelas 3 crianças, estiveram na capelinha das aparições, né, que a gente vê aquele santuário imenso. E eu fui ver agora a foto da capelinha que eles mandaram, né, um lugarzinho pequenininho, dentro do grande santuário, né. Então, eles mantêm o local onde ela teria aparecido. Ontem eles participaram da Via Sacra. A Via Sacra é um momento assim da jornada. Em Madrid, eu me lembro que lá eles têm a tradição daquelas imagens grandes, tamanho humano, tamanho normal. E aquela Via Sacra nas avenidas de Madrid, era uma multidão de gente. Quando ia passando a Via Sacra, a gente se arrepiava, né? Os quadros do caminho sagrado de Jesus, né? No Rio de Janeiro, a Via Sacra foi feita com atores, né? Ali ao longo da praia de Copacabana montaram palcos, né, com atores, né? E agora, em Portugal,
a Via Sacra, eu percebi das fotos, das imagens, os jovens em cima, numa estrutura que montaram em cima do palco, né? Então foi uma Via Sacra totalmente diferente do que era esperado. E os jovens do mundo inteiro levantaram problemas. A Via Sacra foi atualizada. Problemas existenciais, como a depressão, a violência, né? Trouxeram isso para dentro da Via Sacra. Então e eles participaram ontem deste momento. Agora, eu pedi ontem para eles procurassem descansar. Agora lá, nós estamos aqui, é o quê? 11 horas. 11 horas e 16 minutos. Então lá já está indo para 4 da tarde, né? Diferença de 5 horas. Dos horários, né? 5 horas. Então já estão de tarde lá. E eu pedia para eles descansarem hoje, porque eles devem estar caminhando agora. É uma caminhada muito longa até o local da vigília. Essa vigília que aconteceu no Rio, em Copacabana. No Rio de Janeiro, lugares distantes foram isolados, porque nem ônibus, nem metrô, nem trem encostava, porque senão dá um colapso, que é gente demais chegando de transporte. Tem que caminhar. Aí então a ideia da vigília é essa peregrinação que o jovem faz esse exercício também, né, da penitência de caminhar. E eles devem estar agora caminhando para o local da vigília. Eles passam a noite em vigília, em oração, cânticos, né, dormem ali mesmo. Quem pode leva seu colchonete, né, quem pode dar um cochilo. Eu me lembro que no Rio de Janeiro a gente tá aqui do lado, tinha alemão, tinha chinês, tinha italiano, né? E você durante a noite você escutava o idioma de cada um. Então eles estão agora a caminho para a vigília. E amanhã de manhã, então é a missa de encerramento com o Papa Francisco. É o momento que se espera mais gente da jornada. Mas estão assim, toda hora eles postam, eu estou acompanhando os stories, né? Eu não quero estar alugando para deixar eles viver o momento, né? Mas toda hora eles postam alguma coisa, a gente vê como está sendo bom este momento. E só lembrar, nossa paróquia está de parabéns, porque a comunidade abraçou esta jornada. Contribuíram, né? Parece que todo mundo está em Portugal, não é só eles, né? Milena, da Nova Iguira, levou a bandeira de São José. Ela dizendo que tem italiano querendo tomar a bandeira, né? Porque as cores e aí a imagem de São José, ela levou. Onde ela vai, ontem ela tirou foto com o bispo dos Estados Unidos com essa bandeira de São José de Nova Iguira, né? Então, é a nossa terra que está ali. Não é só o jovem, né? Mas é o nosso povo que está ali. Guilherme? Padre Cláudio, esse encontro mundial a Jornada Mundial da Juventude. Jornada Mundial da Juventude, existe algum tema específico? Não, cada ano se escolhe um tema. A cada ano se escolhe um tema. Este ano, geralmente quem escolhe o tema é o Papa, né? Este ano está ligado a Maria, que levantou apressadamente e foi cuidar de sua prima Isabel. Então é o convite dos jovens se levantar apressadamente e cuidar da vida, não é? Então este convite. Então levantou apressadamente e seguiu, né? Então é o convite para os jovens, né? É interessante que eu via na fala do Papa Francisco ontem ele dizendo, né, convidando os jovens: a igreja tem lugar para todo mundo. E se não tiver, arrume um lugar. Ninguém pode se sentir excluído da igreja. Então eu achava bonita essa fala dele, né? É a casa de todos, né? É a igreja. Então cada ano se escolhe um tema. E amanhã também ele deve anunciar onde vai ser a próxima jornada. Então a expectativa é esta. Por exemplo, quando a gente estava na Espanha, a gente já sabia nos bastidores que seria o Rio de Janeiro, mas ninguém podia dizer. Porque se queimar a ideia é perigoso o Papa mudar, né? Então a gente ficava fingindo que não sabia, mas já sabia que no final a gente ia receber a cruz que depois veio para o Brasil, que ela peregrinou. Inclusive essa cruz passou em Xique-Xique, não é? A cruz da Jornada Mundial que está agora em Lisboa passou em Xique-Xique. Nós recebemos essa cruz aqui no Brasil, passou em todo o Brasil. Aqui na diocese nós recebemos em Botirama. Foi uma maratona. Trouxemos para Barra no mesmo dia. Depois chegamos aqui no início da noite em Xique-Xique. E depois passamos a noite de madrugadinha em Itaguaçu. E depois entregamos em Central para a diocese de Irecê. Então eu fico olhando assim, a gente faz parte dessa história, né? Eu me lembro que aqui em Xique-Xique eu cochilei, porque eu bateu o cansaço, eu cochilei ali uma horinha na capela do Santíssimo, aquela capelinha que tem do lado, dentro da matriz, né? Então, porque bateu o cansaço. Foi uma jornada mesmo, que a gente tinha que estar. Eu era o guardião da cruz. É a cruz e a imagem, um ícone de Nossa Senhora, que peregrina o mundo todo. E o país que vai acolher tem também essa graça de acolher e receber a cruz, num sentido de levar a divulgação, mas também das pessoas se sentirem participantes do evento, né? Padre Cláudio, eu observo o grande trabalho que o senhor vem fazendo aí aqui em Xique-Xique, não só em Xique-Xique, mas a gente vê aí pelas redes sociais o que o senhor fez em Pupiara, em meio à juventude, sempre em defesa da juventude, gerando muitas atividades para a juventude, de todas as formas. E hoje,
mais do que nunca, a palavra juventude tem sido bastante discutida, principalmente aí no que vem acontecendo no STF. É uma pergunta polêmica que eu vou fazer ao senhor, mas não tenho dúvida que muitos dos nossos ouvintes gostariam de saber da sua opinião, não só apenas da sua opinião, e caso o senhor tenha conhecimento da própria Igreja Católica Apostólica Romana. O que o senhor tem a dizer com relação ao fato de o STF, pelo menos no última contagem que eu observei aí pela imprensa, já estava 4-0 favorável à legalização, ou seja, à descriminalização do uso de maconha. A palavra é essa, maconha. Hoje não é mais segredo falar a palavra maconha, não está proibida. De até 60 gramas. De que forma o senhor vê isso? E, se possível, responder também pela igreja. Eu penso que Guilherme ele pode nos ajudar, porque ele é também da área jurídica, né, e tudo. Mas, primeiro, liberar o uso de drogas. A gente sabe que a gente usa droga. Um remédio é uma droga. O cigarro é uma droga. A bebida é uma droga. Não é? Então, e a gente sabe o mal que as drogas em geral fazem. Uma droga num medicamento é uma situação que você tem um controle, né? Você vai usar, né, determinado tipo de produto químico naquele medicamento para o bem da saúde. Mas é uma coisa que a ciência tem um conhecimento, não é? Mas dizia assim, a questão da maconha. A gente sabe o mal, né, até a questão do tráfico de drogas, a destruição da vida de tantos adolescentes e jovens. Mas tem uma conversa também, Adilson, que tipo assim, que a droga, de alguma forma, ela já está meio que pelos meios jurídicos, meio que liberado. O que o STF muitas vezes está tentando disciplinar e que às vezes cria um mal entendido é a questão de, porque, por exemplo, eu vi um comentário, não sei se Guilherme conhece, Reinato trabalha aqui em Gentil Duro, é um afilhado meu, ele é de Ipupiara, ele fez um comentário sobre isso, até achei interessante, que Reinato é muito inteligente, né? Ele colocava isso, né? Que, tipo, se um negro é preso portando droga, usando maconha, aí o peso para ele vai ser 1. Se um branco, um filho de rico é pego, então talvez o STF, ele teria que deixar a coisa muito clara, talvez o STF esteja querendo disciplinar um pouco nesse sentido. Não, qual a cota máxima que se poderia dizer que legalmente a pessoa poderia estar portando. Exatamente isso. Mas eu penso assim, que independente disso, a droga é um mal. A gente sabe também que às vezes a maconha, ela, em algum momento, para algum determinado tipo de doença, ela pode ser, para um medicamento, ela vai servir naquela situação. Até perigoso o Pablo estar dizendo isso na rádio, né? Mas vocês me conhecem, sabem da minha. Eu sou muito livre em comentar determinados assuntos, né? Mas o perigo é sempre um perigo, né? A questão. E aí o STF, se ele quer legislar sobre o assunto, que a gente sabe que a última palavra muitas vezes é o STF, né? E a gente tem uma história de respeito, né, à justiça e assim por diante, e o STF tem que entender da responsabilidade que ele tem diante desse assunto, que é um assunto que não pode se brincar, não é? Então, independente de paixão política, paixão ideológica, isso e aquilo, o STF ele tem que entender que é uma grande responsabilidade, e qualquer decisão que eles vierem a tomar, eles pensarem que essa decisão vai afetar positivamente ou negativamente a vida das famílias, né? Então, mas dizer assim, a igreja ela vai ser contra, a igreja católica em si ela é contra, não é? A liberação desta droga ou daquela, ela é contra. A gente trabalha isso, eu me lembro, no meu tempo de grupo de jovens, trabalhando a conscientização em torno da questão do uso das drogas. No meu tempo de rapazinha, a igreja trabalhava isso, né? Que é um mal para as famílias, não é? E aí a questão do FTS é isso, o cuidado que eles devem ter da forma de conduzir esse debate e, principalmente, entender as consequências de uma decisão que eles venham a tomar, não é? Que isso aí pode... Aí tem outros assuntos polêmicos que eu não vou entrar aqui agora, né? Mas a gente sabe que sempre o STF, ele entender da responsabilidade que ele tem, que esse assunto não é brincadeira. E a gente sabe de quantos jovens, se a gente for olhar aqui em Xique-Xique, você tem jovem andando na rua aí, você vê que está parecendo um zumbi. O que é aquilo? Foi droga. É o uso da droga.
esse jovem está vivo, mas está morto. Ele não tem mais o sonho, a esperança e assim por diante. Então, não brincar com esse assunto, né? E aí, quando o STF libera essa situação, pode correr o risco da coisa perder o controle, não é? Perder o controle. O perigo do uso da polícia. Não, a polícia prendeu um branco com um rico com droga, prendeu um negro com... Então, que a justiça seja para todos. Seja para todos, né? E o STF entender o perigo que banalizar essa discussão. Padre, é que eu percebo que os pais, eles logicamente, eles têm aquela preocupação com os filhos. E muitos pais estão sofrendo porque têm filhos já utilizando a maconha, que dizem que é a mais leve, outros falam que é a mais perigosa porque ela é uma porta, né, de entrada para outras drogas. E a partir do momento, porque já é proibido nesse momento, não se pode usar a maconha, e ela é vista de forma muito negativa pela sociedade contra quem usa. Agora imagine liberar. Hoje, de vez em quando passo de motocicleta ou mesmo a pé, eu sinto o cheiro da maconha. E é um cheiro insuportável. Insuportável. E é proibido. Agora imagine no momento quando liberar. Em qualquer esquina que estivermos, num restaurante onde estivermos, está lá um sujeito usando aquele baseado dele, aquele cheiro insuportável, e ele vai falar simplesmente para os incomodados: estou dentro da lei. Então, essa é uma grande uma situação complicada. Agora, eu fico muito feliz com sua resposta, porque eu não tenho nenhuma dúvida que essa resposta que o senhor acabou de dar, isso deixa toda a sociedade do bem, que quer o melhor para os seus filhos, até porque sabe que perante o senhor, muitos jovens estão tendo atividades, estão tendo ensinamentos, e eles ficam mais tranquilos quando vê o Padre Cláudio dizer de forma muito explícita que é contrário a esse procedimento aí da liberação, né, da maconha, me parece que até 60 gramas, e que a Igreja Católica tem a mesma postura. Eu tenho certeza que a sua resposta, ela veio ao encontro da grande maioria da população xiquense e da região que estiver nos acompanhando. É isso. Exatamente, o Padre Cláudio falou tudo, está totalmente certo. Esse não é um assunto fácil, é um assunto muito complexo, envolve muitas questões. Não é simplesmente um voto, não é simplesmente isso. É uma situação que envolve o direito, envolve a moral, né, o costume, envolve a família, envolve a ciência, envolve tudo. Então não é uma questão fácil. O Supremo está analisando, e eu acho também que a imprensa tem errado nos enfoques que está dando a esse tema. Na verdade, não se está discutindo a descriminalização da maconha, mas sim estabelecer um critério objetivo para distinguir usuário de traficante, que até então não tem, como o senhor falou. Então, o que acontece, Edilson, é o seguinte: a lei não estabelece um critério para distinguir um do outro. Acontece que quem julga a pessoa que foi apreendida ali na posse de um cigarro de maconha, essa pessoa carrega em si as suas marcas de vida. Um juiz branco, rico, de um bairro de elite, o policial que pegou aquele policial que prendeu então, branco, ele tem um peso menor para aquele que é branco, rico, bem dotado, bem estudado. Já a mão dele carrega mais para quando é um preto, um pobre da periferia. Entendeu? Então, a questão é justamente essa: estabelecer um critério que sirva para todos. Que sirva para todos. Para que não se deixe apenas na subjetividade, que o juiz aplique de acordo com a pessoa que está ali sendo julgada. Então, os votos têm sido nesse sentido. O do ministro Alexandre de Moraes é para que se caracterize até 60 gramas. Mas ele chama a atenção que é a autoridade policial que vai aferir no momento específico. Não é pelo fato de achar uma pessoa com 60 gramas, apenas isso, que vai dizer se é usuário ou traficante. Porque o traficante pode usar apenas 60 gramas, mas ter feito 100 viagens de ida e volta pegando 60 gramas. Ou usar não sei quantos adolescentes, exatamente, não sei quantos jovens no transporte disso. Exatamente, né? Por isso. Então, está se discutindo essa questão. Porque a ideia é não penalizar já as pessoas que são penalizadas socialmente. Não deixar o atributo da condenação
a pessoas que geralmente não tiveram a vivência, a experiência que aquela pessoa teve. Não se está dizendo que vai descriminalizar, ou seja, deixar de ser crime, que já não é. Um usuário, quando é demonstrado que ele é apenas usuário, ele não vai mais preso. Ele recebe uma medida administrativa, uma medida até de saúde pública, mas ele não é encarcerado. Então, o que se está discutindo é justamente a distinção entre o que pode ser considerado usuário do que pode ser considerado traficante. Para aí sim, se pesar de maneira diferente entre o usuário, que muitas vezes é vítima de um próprio sistema social, né? De uma falta de oportunidade, de ter nascido num ambiente propício, numa favela, num bairro carente, pobre, onde a droga é mais acessível a ele do que a pessoa de família tradicional, branco, rico, boas escolas, digamos assim, bons relacionamentos sociais. Então, é você pesar também socialmente a questão, que não é a questão só da justiça, da lei, do direito. É uma situação que envolve tudo, sabendo, como o senhor disse, seu padre, que toda decisão tem uma consequência. Né? Nós sabemos dos perigos, dos riscos, dos danos que uma droga causa, qualquer que seja ele. O remédio, a diferença do remédio para uma droga é a dosagem. É somente a dosagem. Tanto é que tem pessoas que morrem com overdose de medicamento. Então é isso, é você modular, é você estabelecer um limite entre um e outro para que assim a lei seja aplicada de forma correta. Não se pese tanto nas costas daquele que já sofre e se amenize aqueles que já tiveram tudo. Essa é a questão. Só gostaria de registrar aqui, Edilson, antes, que Elza Santiago, mandar um abraço para o Padre Cláudio, homem de Deus, e Marcondes, do Lava Jato, toda hora. Pode continuar. Um abraço. Obrigado. Padre Cláudio, uma preocupação que eu tenho também, gostaria muito de sua opinião, é sobre a fiscalização. Porque no meu imaginário, o que é que eu vejo? O policiamento de Xique-Xique sofre bastante, como eu digo e dissemos aqui hoje. Nossos policiais são verdadeiros guerreiros. Verdadeiros guerreiros. Imagina os policiais de Xique-Xique com uma balança eletrônica ali, mais moderna possível. E cada vez que pegar um sujeito fazendo uso ali da maconha, ele perceber que ali pode ser um pouquinho a mais do limite de 60 gramas. Olha que situação bastante constrangedora. É complicado. É muito complicado. Eu acredito. Até pessoal, né, para fiscalização. Até pessoal. E eu gostaria que efetivo para fiscalização. Disso aí. É complicado. Mas me diz uma coisa aí. Eu acho que vai passar de quilos, viu? Me diz uma coisa, Edilson. A maconha vai ser comprada onde? Vai requerer documentação? Traficantes vão virar comerciantes? Há um segmento que nesse momento está muito feliz, parabenizando tudo isso que está acontecendo. Então não tenha dúvida. Vai ganhar muito dinheiro. Bom, padre, primeiro também gostaria de registrar que 2 anos atrás, a freira xique-xiquense Nayara de Jesus Feitosa foi consagrada lá em Roma. Isto. Como é que está a freira Nayara? Onde ela está? Ela está bem, né? A gente tem se falado, né? Geralmente através de zap, manda mensagem e tudo, né? Conterrânea. Conterrânea, né? Ela ficou um tempo em Roma, depois veio para a América, né? Ela está aqui na América Latina, né? Então, teve um período, uma coisa, fica em Feira de Santana, porque tem a congregação tem casa em Feira de Santana. Eu confundo aqui Bolívia, Venezuela, é um desses países, porque eu também tenho outras irmãs religiosas amigas que estão, e às vezes eu confundo, né, onde é que está cada uma, né? E às vezes a coisa é meio parecida, né? Tudo espanhol, né? Mas ela está bem, A gente tem se falado, nesses dias eu encontrei com a mãezinha dela também, que é professora, né? Estava na missa. E é uma alegria para a gente tem visto assim que aí falava que eu fui o primeiro padre ordenado por Frei Luiz. Eu tenho muita alegria por isso, né? Primeiro padre da diocese, o primeiro diácono, não é? Da vida dele, que é o primeiro diácono que ele ordenou fui eu, em Goiânia, na periferia de Goiânia. Fui ordenado lá. E aí depois, como padre da diocese, foi o primeiro. Depois teve o padre Edivando, né, que deixou depois, né, ele viveu o sacerdócio com muita dignidade, depois deixou, hoje ele é pai de família. É o meu irmão, né? A gente tem muito carinho, assim, consideração com o outro. Ele mora em Bora dos Macaúbas hoje. Até falei, eu quero celebrar meus 25 anos junto contigo, né? E aí depois veio outros padres, outros jovens, né? Mas é para lembrar isso, que até minha época, parece que padre só podia ser padre galego, do zóio azul, não é? Porque eram os padres que vinham de fora, do sul do Brasil,
não é? Aqui mesmo teve muitos de fora, né? Então, de Gentil do Ouro, os padres de Caxias do Sul, na Barra, os capuchinhos do Rio Grande do Sul, né? E tudo. Então, o jovem não conseguia. Ontem, agora esses 2 dias, chegou meninas para a casa das irmãs salvatorianas. Inclusive tem uma que é da Índia, uma indiana, não é? Anitta. Legal. E tem uma de Morpará e outra de Baixa Grande. E eu falava, olha, é porque a gente vê sempre as irmãs idosas. E aí parece, a jovem olha para a irmã e diz... Porque não imagina que aquela irmã Ivani, vai fazer 65 anos de freira o ano que vem. 65 anos, né? Então, a jovem olha e diz, não, será que parece que a irmã já nasceu irmã. Então, chegar hoje e ver essas meninas, vão morar até o final do ano, salvo engano, aqui em Xique, na comunidade das irmãs. Então, para jovens é bom ver. Não, olha, ela vai ficar irmã, eu também posso ser. Padre Cláudio ficou padre, eu também posso ser. Um marrequeiro, né, filho de pescador, não é? E assim, eu fui criado no Goiás, mas minha adolescência eu vim para a Barra depois, tanto é que o pessoal da Barra tem um carinho todo especial. A festa na terça-feira eu queria aqui aproveitar a rádio, que muita gente acompanha. Que festa que a Barra fez, né? Quando eu cheguei eu fiquei sem graça. Eu cheguei já quase na hora da missa, teve um imprevisto de viagem, no atraso, e aquela praça aplaudindo quando eu cheguei na praça, né? Eu nunca ovacionado, eu não sabia onde enfiar a cara, né? Uma estrela. E aí a missa, as homenagens, depois a Barra fez um jantar para 300 pessoas na quadra do Colégio Santa Eufrásia, né? Então, e hoje a gente tem um padre Romário, filho de Gentil do Ouro, um padre Jefferson, filho da Barra, padre Bruno, padre Diego, filho daqui da terra, padre Elvis, né? Padre Leandro, né? Então, um padre Felipe, que está em Itaguaçu, baiano, não é? Então, padre Cícero está aí em Biraba, né? Padre Cícero, pessoal, tem um carinho todo especial. Padre Jefferson da Barra, está em Portugal com a turma, né? Então, os jovens olham para os padres e dizem, não, eu também posso, porque se ele é um baiano, é um nordestino e é padre, por que eu não posso ser também? Jesus não chamava só na Itália para ser padre. Ou, inclusive, hoje, a Europa está precisando de padres, ela mandava para cá, e hoje a gente tem que mandar para lá. Porque lá a sociedade envelheceu. Você vê, Guilherme, Portugal está com uma política terrível de querer segurar os jovens que foram para a jornada. Porque Portugal está sem força de trabalho. O continente envelheceu. E eu brincava com um jovem nosso, se você arrumar um bom emprego lá e você voltar para cá, chegar aqui você apanha, né? Mas é fazer o quê? A oportunidade de uma boa faculdade. Quem é que não lembra que o Brasil atravessava o oceano para ir para estudar, fazer a Coimbra, né? Assim por diante. Então, mas é isso. O que Coimbra tem a faculdade de Coimbra, a Universidade de Coimbra tem de... Jaqueline estudou lá, nossa conterrânea. O Brasil é mais novo que a Universidade de Coimbra. Jaqueline. Pois é. Olha aí. Imagina, o Brasil é mais novo que a Universidade de Coimbra. Imagine, né? A história que a Universidade tem. Uma referência para que o país seja considerado desenvolvido é justamente um número elevado de pessoas idosas. Porque leva-se a concluir que a pessoa somente chegou àquela idade pela condição de vida. A qualidade de vida. No Brasil é Veranópolis, né? Veranópolis é a cidade da longevidade, né? Aqui na Serra, Rio Grande do Sul. Na Serra, você pega a região de Pupiara, Brotas, talvez por causa do clima também, Gentil do Ouro. No ano que a Diocese fez o centenário, 100 anos da Diocese, a gente saiu cadastrando os que tinham mais de 100 anos e várias pessoas. Então, mas aí tem a coisa, né? Ter o idoso, mas ter a geração jovem, porque depois vem como é que vai sustentar esse idoso, né? Tem que ter força de trabalho. Exatamente. Mas aí eu puxei isso falando dos padres jovens, né? Mas é isso, é possível ser padre, é possível ser irmã. A gente está no mês vocacional, lembrar disso, né? Jesus chamou os da Europa para ser padre, para ser irmã, chamou. Mas ele chama também aqui nas ilhas, chama aí no sertão, na serra, ele continua chamando, né? Padre, e como aconteceu a sua vocação sacerdotal? Teve inspiração da família, de amigos ou de algum padre? Como é que isso aconteceu? Eu tenho toda a vida, né? Eu fiz minha primeira comunhão com 9 anos de idade no Goiás. Me crismei hoje pode, mas naquela época eu me crismei com 13 anos. Naquela época era 15 anos. Eu consegui, com o padre da Barra na época, me crismar com 13 anos, né? Eu toda a vida participei muito da igreja, depois era coordenador de juventude na Barra, tanto é que quando eu fui para o Goiás, para a faculdade, os primeiros dias eu chorava feito condenado, porque lá na Barra eu era o Cláudio da juventude, da coordenação de juventude, e lá no seminário era só mais um, no meio de 60, então você imagine, até eu cair a ficha, que eu sou que eu vou ter que passar por esse tempo, depois voltar e servir o meu povo, né? Mas era um pouco isso. Eu fiz uma experiência em Feira de Santana,
ainda no tempo do ginásio, né? Mas aí resolvi ficar em minha família para terminar o ensino, o segundo grau, hoje o ensino médio. Mas foi muita inspiração dos capuchinhos na Barra, né, dos padres que moravam na Barra. Eu lia muita história do Daniel Comboni, que era um missionário africano, naquela época tinha uma revista Sem Fronteiras, falava dos missionários do mundo, de tudo, né? Então isso aí foi inspirando. E eu tinha a ideia assim, né, de ser um padre para servir a minha diocese. Eu tive no tempo de faculdade, porque toda a vida eu fui muito comunicativo, de relacionar com as pessoas. Então, em Goiânia, os padres, vários queriam me chamar para ficar na congregação dos redentoristas, né? Padre Robson foi meu colega de turma, ele era o mais novo da turma, né? E os franciscanos, eu digo, eu quero servir a minha diocese. E fiquei, né? Estamos aí agora nos 25 anos. Né? Padre, então você saiu daqui aos 9 anos de idade, é isso? Não. Foi morar em Goiás? Não. Só um pouco da trajetória, hein? Eu vim do Goiás para Barra na minha adolescência. Certo. E aí eu terminei os estudos, o ensino médio, e fui para o Goiás com 21 anos, já para a faculdade, né? Para a faculdade. Morou em Feira de Santana também, né? Não, Feira de Santana foi só uma rápida experiência. Rápida passagem. Uma rápida passagem. Que marcou muito a minha juventude, essa experiência em Feira de Santana. Acho que legal. É. Então foi Feira, Goiás, e aí voltou para Ipupiara. Aí já como padre eu fiquei 3 anos e pouco na Barra, como vigário na Catedral da Barra, e depois no caso administrador em Ipupiara por quase 15 anos, e agora aqui em Xique-Xique 7 anos. Né? Tiana vai ficar mais Completa agora em agosto. Eu tenho uma pergunta aqui para o Padre Cláudio. Seguinte, a igreja, ela sempre foi considerada uma das maiores instituições do mundo, né? Uma das mais antigas do mundo. A igreja exerce um papel fundamental na sociedade. Quanto mais forte a igreja, né, em determinado local, mais forte é a atuação dos seus representantes. O senhor, Padre Cláudio, tem uma participação muito efetiva nas comunidades onde o senhor está trabalhando, exercendo o seu trabalho. Em Ipupiara foi assim, eu conheci o senhor lá em Ipupiara. Xique-Xique tem sido assim, o senhor é uma pessoa presente em todos os eventos sociais, políticos, religiosos. Política, eu falo política em amplo sentido, né? A boa política. A boa política. A boa política. O senhor se relaciona... Não que a política seja ruim, né? Às vezes, desculpe, eu tenho que falar, mas a política ela acontece através de pessoas. A ideia da política, se a gente pega a ideia da polis na Grécia, né? A cidade, né? Ideia da política, então a política vem dali, né? Exatamente. Mas a boa política, né? A boa política. O senhor é presente nas inaugurações, o senhor é presente nos eventos que acontecem nas câmaras de vereadores, nas obras públicas que são realizadas. O senhor tem uma participação e tem uma ligação e tem um respeito muito grande da comunidade. Isso é próprio do senhor, né? E a igreja tem esse papel muito importante. Eu quero comparar o senhor ao trabalho que é feito lá em São Paulo pelo padre Júlio Lancelotti, que inclusive ele cunhou uma nova expressão, a porofobia. Já ouviram falar nisso? A porofobia é aversão a pobre. E ele faz um trabalho muito bonito lá de combater essas questões. Repete a palavra aí, a porofobia. Repete que eu quero aprender. Porofobia. Vou traduzir aqui. É uma palavra do grego. E ela significa o seguinte, ó. Aporos, quer dizer pobres. Poros, pobres. E phobos, medo. Medo a pobre. Rejeição a pobre. E a gente conviveu muito com isso, sem saber, na verdade, o que é que acontece isso. Se vocês passarem ali pela casa do senhor Adão Bastos, ali em frente à Operária, vocês vão ver pregos colocados naquela balustrada. Eu já vi. Naquela balustrada. Já vi. Ali é para afastar quem? Os pobres, os pedintes, né? Recentemente em São Paulo, parece que no governo de João Dória, se não me falha a memória, foram instalados birros, pedras debaixo dos viadutos, né? Que é onde os pobres, é o lugar que sobra para eles dormirem. Exatamente, para afastar quem? Os pobres. E esse padre, com uma marreta, ele começou a demolir. Isso viralizou. Viralizou. E ele tem sido assim, a porofobia. Recentemente, esse mesmo padre, Júlio Lancelotti, ele pichou um outdoor, se não me engano, em Curitiba, quando dizia o seguinte: não dê esmola. Para não dar esmola aos pedintes. E ele botou e grifou de spray a porofobia.
E essa expressão está no cotidiano das pessoas. E eu comparo esse trabalho que o padre José Lancelotti tem feito lá ao que o senhor faz aqui também. Oh, meu Deus, o padre José é tão grande. Nessa sua participação, né? Nessa sua busca de querer sempre o melhor para a cidade que o senhor está. Né? O senhor se tornou um líder muito mais do que religioso. O senhor se tornou um líder social. E eu quero parabenizar o senhor por esse trabalho que o senhor faz aqui em Xique-Xique, de muita importância. Aí eu digo, senhor, isso é vocação? Eu penso que é da pessoa. É da pessoa, né? A vocação, como diz, é o chamado. Deus que chama a gente para uma missão, né? Mas, tipo, você não vai querer que todo padre seja igual ao padre Cláudio, que todo pastor seja igual ao pastor fulano, né? Cada um é o jeito, né? Na família, tem irmãos, cada um é de um jeito. Verdade. E nem todos são iguais, né? Agora, não é porque um padre não faz igual ao padre Cláudio, ou um pastor não faz igual ao pastor fulano, não é que... Não, ele faz de outro jeito, mas tem um jeito dele de fazer, não é? Mas acaba que alguns acabam se destacando, né? Acaba se destacando. Eu queria ainda pegar a fala de Edilson, quando ele falava no início, que não é muito de igreja, né? Mas... Eu percebi que o senhor... Vai tomar um puxão de orelha assim, agora. Não, pelo contrário. Eu me lembro de Herbert de Souza, o Betinho. Betinho não era de igreja. E Betinho, na época de Fernando Henrique Cardoso, ele criou a Ação da Cidadania do Natal Sem Fome. Né? Contra a fome e a miséria. Né? E naquela época ele falou, o Brasil tem 32 milhões de famintos. E Fernando Henrique naquela época ficou chateado, o governo federal ficou, como é que ele fala isso para o mundo? Né? Então é encarar a realidade. E ele criou o jeito. Aí você pega o Mahatma Gandhi, que libertou a Índia. Né? Gandhi dizia que não era cristão por causa dos cristãos. Não é? Ele tinha um verdadeiro respeito por Jesus Cristo, né? Mas a gente sabe que a Índia não é cristã, digamos assim, né? Lá tem as castas e tudo. Mas Mahatma Gandhi, ele libertou a Índia, criou a independência da Índia, da Inglaterra, sem levantar uma arma, não é? A greve do sal, aquela coisa toda, um homem pacífico. E não era de igreja, não é? Eu estou dizendo então quem é de igreja, tá? Não, a coisa não é essa. O critério não deve ser esse, Edilson. Não é? Que bom quando as pessoas estão na igreja e unem a sua vida com a sua ação na sociedade. Não é? Tem gente que não está dentro da igreja, mas faz muito bem as pessoas. Né? Exatamente. Eu não estou aqui desmerecendo. Né? O bom é que todos têm uma religião, uma igreja, participem de uma igreja. Não é? Porque ali a gente aprende o ensinamento, a doutrina, a orientação, né? E assim por diante. Mas tem gente que às vezes não participa de uma igreja e faz o bem às pessoas. Né? Então, mas eu volto a isso aí, né? Um pouco a sua fala. Eu agradeço a Deus, o agir de Deus em minha vida, não é? Irmã Thalita, hoje ela está em Natal, não é? Ela viveu muito tempo em Ipupiara, e em Ipupiara o pessoal fala que existe a saúde antes de Irmã Thalita e depois de Irmã Thalita. Inclusive muitos evangélicos têm muito respeito por Irmã Thalita, que ela criou a pastoral da criança, naquela época a horta, né, com remédios caseiros então, e hoje ela está no Rio Grande do Norte, já na casa das irmãs idosas. E ela dizia, muitas mãos me ajudaram. Então o padre Cláudio não faz nada sozinho. Eu sozinho não seria nada. Né? Primeiro Deus, que usa a gente como instrumento, mas é o acreditar das pessoas. E as pessoas que abraçam junto com a gente. Né? Então é um pouco isso. Né? Padre Cláudio, eu também estou curioso aqui para saber a sua opinião. É fato que existe dentro da Igreja Católica dois segmentos distintos, tipo, uma parte defende mais a questão religiosa, mais a questão da fé, e uma outra parte, que é o que eu vejo no senhor, aquele trabalho mais social, uma aproximação maior em meio à população, sobretudo a população mais carente. Há essa existência? A gente não pode esconder o sol com a peneira, né, bicho? Mas eu digo assim, talvez toda a vida existiu. Não é? Se a gente pegar Pedro e Paulo, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, lá no início, os dois eram diferentes, não eram iguais, não é? Pedro, Caim e Abel. Mas eu quero aqui, ó, Pedro e Paulo. Pedro, mais Jesus disse que tem que ser assim, viu? E tem que ser assim. Pedro segurava. Cumpria. E Paulo, o jeitinho, olha, ele chega em Atenas, né, e diz, olha, aqui vocês têm um altar ao Deus desconhecido. A esperteza de Paulo.
Foi esse Deus que eu vim trazer para vocês. Estava lá, os vários altares, né? Então Paulo, ele dava um jeito, era maleável para fazer o evangelho chegar. E Pedro não, tem que ser assim e pronto. Então, mas os dois tinham um profundo respeito um com o outro. Então, hoje a gente vê que existe uma tendência na igreja, inclusive às vezes alguns padres jovens, não todos, mas alguns padres jovens, muitas vezes de querer voltar ao Concílio de Trento. E eu tenho dito assim, por que não volta aos Atos dos Apóstolos? Que lá nos Atos dos Apóstolos cristãos, vejam como eles se amam e repartiam entre eles e coisa e tal, né? Então, tem muita coisa assim de querer voltar ao antigo, né? A gente não viveu nem o Vaticano II ainda. O Concílio Vaticano II, a igreja não implementou esse concílio ainda, né? E aí tem esses que querem a igreja mais trancada na sacristia, e tem aqueles que querem, não, a igreja, a gente celebra aqui no altar, mas a gente tem que estar na vida do povo. É a oração, é unir a oração com a ação. E o bom é quando a gente consegue fazer isso, né? Mas existe, né? E a igreja vai caminhar dessa forma. Até porque são formados de pessoas, né? Pessoas pensam diferente, né? Nem todo mundo pensa igual. E alguns se identificam mais com um jeito, outros com outro. Mas você pega os bispos lá na assembleia deles. O Brasil tem aí algumas centenas de bispos, né? E cada um tem a sua cabeça. Mas ali, para o bem da igreja, para o bem do povo, para o bem do evangelho, eles pensar junto. Todos se convertem, né? Padre Carlos, em relação a isso, justamente sobre o papel da igreja. Nós temos, pela primeira vez na história, eu acho, 2 padres ao mesmo tempo vivos. Dois papas. Não, porque Bento morreu. Morreu há pouco recentemente, tempo. Nós tivemos ao mesmo tempo 2 papas vivos. Foi 2 vezes na história. 2 vezes que aconteceu isso na história. Eu acho, como os jovens falam, né? Eu acho o Papa massa. Porque o Papa é um senhor, mas com espírito jovem, né? E ele aberto para todas as discussões. Eles estão dizendo assim, desculpa te cortar, em Lisboa, o Papa parece que renovou, rejuvenesceu. Eu acho que vem na igreja jovem. Ele está alegre, né? Parece que até ganhou mais saúde. Então, mas é isso, a igreja, ela teve essa coisa, o Bento renunciou, né? No momento ele disse, não dou conta mais, entrego para um outro. Foi, para mim, o grande gesto de Bento foi esse, a humildade de Bento, né? Reconhecer que não tinha mais condições físicas. A gente tem autoridades políticas que parece que não dá conta e não tem coragem de passar para outro, né? Exato. Então, ele ensina isso para a sociedade. Que você governa, enquanto você não dá conta, passe para outro. E ele teve esse grande gesto, né? Imagine o poder que o Papa tem na mão, o poder humano que ele tem. Tem o poder espiritual? Tem, mas tem o poder humano de governar a igreja no mundo inteiro. E político também. E ele teve essa coragem, esse grande gesto, né? Mas para mim é isso, né? João Paulo II, eu cresci à sombra de João Paulo II. Eu tive a graça de, quando seminarista, tocar na mão de João Paulo II em Brasília. Nossa, em Brasília. Hoje é São João Paulo II, né? E para mim, assim, João Paulo II fez um governo da igreja no seu tempo, e o respeito, Bento no seu tempo, Francisco no seu tempo. Francisco vai passar e vai vir um outro, e a igreja vai continuar. As pessoas passam e a igreja permanece. Jesus Cristo ontem, hoje, amanhã e sempre, né? Quem governa é Ele. Às vezes as pessoas acham que governa a igreja. Não, quem governa é o Espírito Santo. Tanto é que no conclave para eleger Francisco Jorge Bergoglio, a imprensa entrou em polvorosa quando ele foi esse homem. Eles não tinham matéria nenhuma preparada sobre a história dele, preparada de vários cardeais, aquele cardeal, aquele que tem poder, isso e aquilo, é aquele que é mais famoso, mas na hora aparece um que ninguém esperava. É o Espírito Santo de Deus. Que maravilha. São 11h54. A gente está quase chegando ao fim do programa. Padre Cláudio aqui, o programa passa rápido, acho que 3 horas não daria não, viu, Edilson? Daria não. E muito só bom, queria que o senhor comentasse. Estar aqui com vocês, viu? A honra é nossa. O tempo passou ligeiro demais. Só queria que o senhor comentasse que foi a nomeação, né, que o do padre João Batista, que foi nomeado bispo aqui da nossa diocese, quando é que ele vai ter uma missa aqui com a gente, tudo. Então, Padre João, agora Monsenhor João, né? Porque Monsenhor quando João. o padre é eleito bispo, ele ganha o título de Monsenhor imediatamente. Foi nomeado pelo Papa Francisco, né? Então, ele vai suceder, vai ser o nosso 9º bispo. Dom Luís é o 8º, né? Então, nossa diocese tem uma história assim de grandes bispos.
grandes homens que governaram a Diocese da Barra. Já registrar também o legado de Dom Luiz Capio, Imagine. né? Fez Dom greve Luiz, de fome, o homem lutou também. Parece que até são iguais, o Bispo Capio e Padre Cláudio, que tem um trabalho social também muito bacana lá. eu fui criado na sombra de Frei Luiz, né? Então, Uma dúvida, seu padre. Eu tive na missa no domingo, que foi o 7º dia de Nelly, e uma coisa me chamou a atenção. Dom Luiz, ele se aposentou como bispo. Ele retorna à função de frei? Não, ele continua bispo. Bispo emérito. Bispo emérito. É bispo de honra. Ele fica bispo emérito da Barra. Ele continua celebrando missas, ele não perde a Ele função. não governa mais a diocese. Vai Ele tá continuar na Barra? governando. Aí é uma pergunta que... Mas ele governa a diocese até ele entregar para o Monsenhor João Batista, né? Então Mas ele até o dia continua 30 de setembro ele exercendo- governa. E aí depois do dia 30, aí então Deus vai saber o que ele vai decidir, se vai ficar na diocese, se vai para outro lugar, né? Se volta para o convento em São Paulo, de onde ele veio. Aí é Deus que vai Mas saber. ele pode Celebra e tudo, normalmente tudo. entendi. E aí a posse de Monsenhor João Batista vai ser dia 30 de setembro na Barra. Ele vai ser ordenado bispo dia 23 de setembro em Bom Jesus da Lapa. Dia 23, então, vai ser a ordenação dele como bispo, a sagração. E dia 30, a posse aí já vai ser Dom João Batista como bispo da Barra. Eu, inclusive, quero fazer uma sugestão aqui aos vereadores de nossa cidade, que pensem na possibilidade de uma sessão especial para tratar sobre o legado de Dom Luiz, sobre a história, sobre a vida de Dom Luiz aqui na nossa região. Eu soube de alguns deles que parece que já fizeram uma nota de agradecimento, uma nota de boas-vindas, agradecimento a Dom Luiz, boas-vindas ao Monsenhor João, né? Mas essa história do legado é um legado. O trabalho de Dom Luiz tem que ser legado. preservado e sempre reavivado em nossas mentes. O que ele fez, colocar a vida dele em risco em favor do São Francisco, é uma coisa que jamais poderá ser esquecida. São 11 horas e 57 minutos. Antes de Adilson fizer uma pergunta, a gente vai ouvir a participação do ouvinte. Li mandou uma mensagem para a gente. Vamos ouvir aí agora. Bom dia, Guilherme Lapa. Em primeiro lugar, me desculpar, porque eu estou afônico. Bom dia, Adriano. E bom dia, meu amigo Edilson. Eu queria dizer a vocês que vocês estão de parabéns pela iniciativa de continuar esse programa aí, que era um horário de Nelly Vasconcelos, que Deus a tenha um bom lugar, e que vocês no início estavam dizendo que vai ver como é que a direção vai se portar diante desse horário, entendeu? Então, já vai aqui minha ideia, que vocês continuem levando essas notícias importantes e atuais do Brasil. E aproveitar aí e parabenizar meu amigo, Padre Cláudio, essa pessoa de Deus, essa pessoa boa, do coração bom, 25 anos de sacerdócio, e ele é um cara que está entusiasmado com essa jornada aí, com esses jovens que foram para a jornada. Então, Padre Cláudio, receba meu abraço de sempre, e dizer que conte comigo enquanto eu puder. Tá bom, meu amigo? Um abraço, Padre Cláudio, e um abraço a todos aí do programa. Obrigado, Li, aí pela amizade, pelas considerações, e abraço a tua família, viu? A você e sua família. São 11 horas e 58 minutos. Edilson? O horário já está encerrando. Eu tenho apenas uma última pergunta, Padre Cláudio. Para dizer o seguinte: eu já moro aqui na cidade há muitos anos. As pessoas sabem que eu sou de São Paulo, vim para cá já há algum tempo. Você já é chique-chiquense. Já sou um chique-chiquense, né? E desconheço se meus colegas tiverem esse conhecimento que eu não tenho. Não vi nenhum padre com essa maravilhosa relação com as outras vertentes religiosas. Eu falei isso no início, você já viu, Adriano? Acredito, acho que nem Guilherme. Eu nunca vi, porque no primeiro momento que o senhor chegou aqui em Chique-Chique, foi abraçado por todos. Coisa mais linda, Guilherme, é ver um padre ao lado de um pastor, fazendo orações. Coisa linda, porque eu vi em momentos aqui em Chique-Chique, que padre não ia aos encontros evangélicos, os evangélicos não iam. Encontros com os padres, onde tivesse padre, teve isso, e hoje a gente teve um exemplo de ecumenismo, com o padre sendo respeitado, querido. E outra coisa que me chama a atenção, padre, que é uma das coisas que mais me chama a atenção, nunca tinha visto um padre fazer isso. Se outros já faziam, pode contar aqui pra gente. Lá na Câmara, quando o senhor é chamado, o presidente lá convida, agora ouvir a palavra uma mensagem do Padre Cláudio. O senhor inicia sempre com uma canção.
Eu acho muito bonito. Eu queria que o senhor fizesse algum comentário. E a canção geralmente ela vai dizer do assunto que eu vou tratar, né? Então a canção diz a sabedoria popular, quem canta reza duas vezes, né? Então, e a canção geralmente ela está relacionada àquele assunto que a gente vai tratar naquele dia, naquela ocasião. E eu agradeço, né, as suas considerações, Edilson. E dizer assim, né? No encerramento do mês de maio do Faça Bonito, estava o padre, o pastor e o pai de santo. Foi. E eu vi depois que o pessoal queria fazer Muito foto bonito. dos Legal. três juntos e tudo, né? Então, diga assim, o mundo já vive degladiando com preconceitos, com racismos, com exclusões, com tanta coisa. Se as igrejas não derem um exemplo, né? Agora não é porque eu estou com o pai de santo que eu vou dizer que eu estou de acordo com a doutrina dele. Não é que o pastor está com o padre que ele vai estar de acordo com a doutrina da Igreja Católica. A gente, muitas vezes até a doutrina é diferente, pensa diferente, mas a gente não é inimigo. Então eu penso que isso a gente tem que ensinar também para o mundo da política, um partido, um outro, né? Mas a gente não pode ser inimigo. O mundo já é tão dividido, o mundo já vive a gente está vendo a situação da Ucrânia com a Rússia, né? Quantos inocentes sendo destruídos, né? E muitas guerras no mundo teve a religião por detrás. Infelizmente a gente pega a história e vê isso. É uma página vergonhosa para as religiões, né? E eu agradeço a Deus. Esses dias eu fui levar meu pai para cortar o cabelo. Meu pai é minha criança agora, seu Hermínio, né? Levou cortar o cabelo, fazia a barba e tudo. E aí eu vou saindo da barbearia e uma senhora, eu dei bom dia, saudei a senhora, e ela veio com palavras tão queridas, mas o linguajar dela, eu digo, essa senhora é evangélica, porque a gente conhece, né? Sim. E ela dizia, ó padre, eu sou, não vou dizer o nome da igreja da pessoa, mas eu sou de tal igreja, né? Sou evangélico, mas tenho um grande respeito, um grande carinho pelo Senhor. Isso me alegra. E eu tenho quantos amigos de outras igrejas, né? A gente tem parentes de outras igrejas. Quem aqui não tem um parente de outra igreja? Mas isso não tem que... A religião não pode ser motivo para separar as pessoas. Se a sua religião, meu irmão, escute bem, se a sua igreja não faz de você um ser humano melhor, você tem que sair desta igreja. Eu acho que a religião ela tem que fazer o ser humano um pouco melhor. O ser humano, se não me engano, era Fernando Pessoa que dizia: quando morre um ser humano, morre um pouquinho de mim junto, né? Então é isso. O sofrimento do outro ser meu sofrimento, a alegria do outro ser minha alegria. Eu acho que aí é o caminho, né? É Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Mestre maior, nos ensina isso, né? Ele com aquela samaritana tinha tudo para virar uma guerra entre os dois, não é? Quando ele pede um copo de água para a samaritana, Jesus não vai precisar de água nada, ele criou uma desculpa para travar um diálogo com aquela mulher. E terminam os dois num diálogo bonito entre ele e a samaritana. Então a religião ela tem que nos ajudar a ser mais humano, a ser mais próximo, a ser mais solidário, mais na justiça, na fraternidade. Senão, a gente está no lugar errado. Bom, são 12 horas e 3 minutos, já ultrapassando aqui o horário, pegando já o espaço aberto. E agradecer, Padre Cláudio, mais uma vez aqui, o senhor ter vindo, aceitado o nosso convite. Dizer que o senhor é um homem que nos espelha muito também. E que bom saber que temos um homem, um padre xique-xiquense, né? Que já faz um trabalho lindo, e sendo xique-xiquense, para mim é mais motivo de orgulho ainda. Dizer que se eu fique mais aqui, pelo menos por mais 15 anos ou 20, ou que se encerre aqui também, né? Deus é que sabe. Agradecer mais uma vez aqui a Edilson, Guilherme, mas agradecer mais uma vez pela sua presença. E a gente vai chamar o senhor mais vezes, caso a gente esteja aqui, lógico, né? Não, certamente, Adriano. O Padre Cláudio será sempre convidado, porque é gostoso conversar com esse cidadão. Uma hora não dá não, viu? E a sociedade Chique certamente adora ouvi-lo. Então com a palavra Padre Cláudio. Eu mais uma vez quero agradecer, Edilson, meu respeito, né? Por seu idealismo como comunicador. De vez em quando eu acompanho seus trabalhos, né? Adriano, né? Eu já tem tempo que a gente já se conhece, né? O blogueiro, né? Que leva nossas notícias para São Paulo, né? As barrancas do Rio São Francisco. Guilherme, né? Já conhecemos já de longa data, né? Então nosso abraço. Márcio aí nos ajudando na sonoplastia. Os radiovintes todos que nos acompanharam, tiveram a paciência de nos acompanhar. Então, minha gratidão pelo convite, a conversa aqui que fluiu de maneira tão gostosa, né? E pedir que o Deus da vida, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó,
o Deus de Jesus Cristo esteja a abençoar você, meu irmão, a sua família, os seus caminhos. Desejar desde já um abençoado final de semana, boa continuação do mês de agosto, né? E mais uma vez minha gratidão pelo convite, né? Por estarmos aqui juntos. E peço a cada um, nas suas orações, peça por Padre Cláudio, né? Peça por a gente, peça pelos padres, peça pelas irmãs, peça pelas autoridades, né? Porque o povo deve orar, né? Rezar por suas autoridades, para que as autoridades tenham a força e a sabedoria para bem cuidar da vida do povo, né? Isso aí, muito obrigado, Edilson. Era só isso mesmo, acho que só para complementar, e endosso as palavras de todos vocês que participaram hoje aqui desse maravilhoso, inesquecível, histórico encontro com o Padre Cláudio. Guilherme. Só dar meu boa tarde a todos, agradecer a presença do Padre Cláudio mais uma vez, um grande cidadão, um grande irmão, um exemplo para a nossa cidade. Boa tarde. Valeu, muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Dizer que acompanhem também as missas lá pela página lá da paróquia, né, da igreja lá. Bom fim, eu sempre assisto. Bom fim de Chique-Chique. Bom fim de Chique-Chique. Eu estava procurando com paróquia ou igreja matriz, e é Bom Fim de Chique. Sempre que eu, às vezes, não vou, eu assisto mais, viu, padre? Eu tenho que ir lá também. Mas sempre está lá de manhã, né, às 7 da manhã e à noite, então é muito gratificante assistir por lá também. E agradecer mais uma vez a Márcio, né, que conduziu aqui os trabalhos aqui na Sonoplastia, a todos os ouvintes, e semana que vem a gente volta, tá certo? Fique com Deus e que Deus nos abençoe. Amém, amém, amém. Você ouve a ZYC 354, 99,3 MHz. Rádio FM Chique-Chique Limitada. Transmitindo em frequência modulada seus 5.000 watts de potência. Estúdios situados à Rua Rui Barbosa, número 119, em Chique-Chique, Bahia. 99,3 FM Chique-Chique. 90.